Salmo 45. Cantores especiais são designados para um hino tão divino. O Rei Jesus não merece ser louvado com desvarios arbitrários e inflamados, mas com a música mais doce e magistral dos mais bem treinados coristas. Assunto: alguns aqui veem somente Salomão e a filha do faraó. Estes são míopes. Outros veem Salomão e Cristo. Esses são os vesgos. Os olhos espirituais bem focados veem aqui somente Jesus. Ou se porventura Salomão estiver presente, deve ser como aquelas sombras nebulosas de passantes que cruzam a face da câmara e, portanto, são vagamente rastreáveis em uma paisagem fotográfica. O Rei, o Deus cujo trono dura para todo sempre, não é mero mortal e seu domínio eterno não é delimitado pelo Líbano e o rio do Egito. Essa não é uma canção de casamento para núpcias terrenas, mas um epitalâmio para o noivo celestial e sua esposa eleita. Versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Triste é quando o homem transborda de frieza, e pior ainda quando se esquece, quando se aquece com palavras más. Mas incomparavelmente bom quando um coração aquecido e de boas palavras se encontram. Charles Haddon Spurgeon disse de Orígenes, de acordo com Erasmo, que ele sempre foi sincero, mas acima de tudo quando discursava sobre Cristo. De Johannes de Molias, um bonomiano, disse que sempre que ele falava de Jesus Cristo, seus olhos baixavam-se, pois ele ficava cheio de um poderoso ardor vindo do Espírito Santo. E como Batista, ele primeiro foi uma luz ardente, fervente e borbulhante, e então radiante. João Batista, John Trapp. Versículo 2, tu, como se o próprio rei estivesse subitamente diante dele. O salmista perdeu-se em admiração por sua pessoa e deixa seu prefácio para se dirigir-se ao seu Senhor. Um coração amável tem o poder de compreender o seu desejo. Os olhos de um coração verdadeiro veem mais do que os olhos físicos. Além disso, Jesus se revela quando estamos derramando nossas afeições sobre Ele. Geralmente, ocorre que no momento em que estamos prontos, Cristo surge. Estando nosso coração aquecido, temos um indicador que o sol está brilhando e quando desfrutamos de seu calor, em pouco tempo estaremos contemplando sua luz. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, o Rei dos santos em sua pessoa, mas especialmente em sua mente e seu caráter inigualável em beleza. A palavra hebraica é duplicada, belo, belo tu és. Jesus é tão vigorosamente amável que as palavras precisam ser duplicadas, ampliadas, sim, exauridas antes que se possa descrevê-lo. Charles Haddon Spurgeon. Portanto, ele começa a apresentar sua beleza, onde há o deleite de qualquer pessoa. Assim o é com a alma quando Deus expõe ao homem, por meio do pecado, sua própria imundície e de hondez. E que somente por Jesus o pecado é eliminado. Oh, que bela é esta face, o momento em que primeiro a contemplamos. Richard Cohen, em Cristo apresentado. Formosa é a sua humanidade, não fosse ele assim, disse São Jerônimo. Não houvesse algo admirável em seu semblante e em sua presença, alguma beleza celestial, os apóstolos e o mundo todo, como os próprios fariseus confessam,
não teriam seguido tão repentinamente. Formosa é a tua transfiguração. Formosa é a sua transfiguração, branca como a luz ou a neve. Sua face resplandecente como o sol. Mateus capítulo 17, versículo 2. Ao ponto de arrebatar a alma de Pedro, de modo que ele não sabia o que dizer. E seus olhos permanecem fixos nessa face para sempre, e não mais descem para o monte. Formosa é a sua paixão, nenhuma indecência em sua nudez. Suas chagas e as marcas ensanguentadas das chicotadas e flagelos extraíram um S. Aqui está ele, da boca de Pilatos. Eis o homem. A doçura do seu semblante e de sua postura, em meio à imundície e cuspos, açoites e bofetões. Mark Frank. Ó formoso sol, formosa lua, formosas estrelas e formosas flores, formosas rosas, os formosos lírios, mas ó, 10.000 vezes mais formoso o Senhor Jesus. Infeliz fui, injusto com ele. Infelizmente fui injusto com ele, ao fazer a comparação desta forma. Ó sol e lua negros, mas ó formoso Jesus. Ó flores negras, lírios e rosas negros, mas ó formoso, formoso, sempre formoso, Senhor Jesus. Ó céu negro, mas ó formoso Cristo. Ó negros anjos, mas ó insuperável, mais formoso é o Senhor Jesus. Samuel Rutherford. Em Cristo podemos contemplar e devemos confessar toda a beleza e amabilidade do céu e da terra. A beleza do céu é Deus. A beleza da terra é o homem. A beleza do céu e da terra unidos é o Deus homem, Jesus Cristo. Edward Hyde, D.D. Eu tenho uma paixão, observou o conde Zinzendorf em um de seus discursos à congregação em Erhut. E é ele somente. Eu tenho uma paixão e é ele somente. Nos teus lábios se extravasou a graça. Uma palavra de Jesus dissolveu o coração de Saulo de Tarso e o transformou em apóstolo. Outra palavra reergueu o apóstolo João quando desmaiou na ilha de Patmos. Muitas vezes uma sentença dos seus lábios transformou nossa meia-noite em manhã, nosso inverno em primavera. Charles A. Spurgeon. Nunca houve tais palavras de amor e doçura pronunciadas por um homem algum como por ele. Nunca houve um coração tão amável e terno como o coração de Jesus Cristo. Nos teus lábios se extravasou a graça. Certamente nunca houve tais palavras de amor, doçura e ternura pronunciadas aqui, nesta terra, como estas suas últimas palavras pronunciadas, pouco antes dos seus sofrimentos, estão registradas nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Leia todos os livros sobre o amor e a amizade que foram escritos por qualquer um dos filhos dos homens. Todos eles têm profunda falta de comoventes cuidados de amor que aqui são expressos. John Rawls. Versículo 3, a espada. A palavra de Deus é comparada a tal arma, pois o apóstolo nos informa que é ativa ou viva, poderosa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir a alma e espírito e juntas em medula, expondo os pensamentos e intenções do coração. Deve, portanto, ser observado que esta descrição da palavra de Deus é aplicável a ela somente quando Cristo cinge-se dela e a utiliza como sua espada. Que uso tem uma espada, ainda que seja a espada de Golias?
enquanto estiver inerte em sua bainha ou é tomada pelas mãos frágeis de uma criança. Equipado com esta arma, o capitão de nossa salvação abre o caminho até o pecador com facilidade infinita, apesar de estar cercado de rochas e montanhas. Esparge as suas fortalezas e refúgios de mentiras, e com poderoso golpe fende o coração do pecador inflexível e o coloca prostrado e trêmulo aos seus pés. Considerando que tais são os efeitos desta arma nas mãos de Cristo, é com propriedade cabal que o salmista começa solicitando a ele que se cinja dela e não a suporte inativa em sua bainha ou impotente nas débeis mãos de seus ministros. Edward Payson. A tua glória e a tua majestade. Nosso precioso Cristo nunca poderá receber reconhecimento em excesso. O próprio céu não é nada mais do que bom o suficiente para ele. Toda a pompa que os anjos e arcanjos, tronos, domínios, principados e poderes podem derramar a seus pés é muito pouco para ele. Somente a sua glória essencial é tal que responde plenamente ao desejo de seu povo, que jamais poderá exaltá-lo o suficiente. Versículo 5. O coração dos inimigos do rei. Nosso capitão mira o coração dos homens e não suas cabeças, e ele os atinge. Seus disparos são diretos e penetram profundamente na parte vital da natureza humana, seja por amor ou vingança. Cristo nunca erra quando mira o pecado e quando as suas flechas perfuram, causam um sofrimento de que não se aquece, se não se esquece brevemente. Uma ferida que somente Ele pode curar. As flechas da convicção que pertencem a Jesus se mantêm afiadas quando na aljava de sua palavra e afiadas quando no arco de seus ministros. Os povos caem submissos a ti. Não há como se colocar contra o Filho de Deus quando o seu arco de poder está em suas mãos. Terrível será a hora em que o seu arco se esvaziará e raios de fogo devorador serão lançados sobre os seus adversários. Neste momento, os príncipes cairão e as nações perecerão. Versículo 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A quem isto pode ser dito, senão a nosso Senhor? O salmista não pode conter sua adoração. Seus olhos iluminados veem Deus no marido imperial da igreja. Deus a ser adorado. Deus reinando eternamente. Bendita visão. Cegos são os olhos que não enxergam Deus em Cristo Jesus. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele é o monarca legítimo de todas as coisas que existem. Seu governo é estabelecido em equidade. Sua lei é equânime. Seu resultado é equidade. Nosso rei não é usurpador ou opressor, ainda que ele destrua seus inimigos com cetro de ferro. Não agirá erroneamente com homem algum. A sua vingança e sua graça estão ambas em conformidade com a justiça. Consequentemente, confiamos nele, sem suspeita. Ele não pode errar. Nenhuma tribulação é severa demais, pois ele a envia. Nenhum julgamento é duro demais, pois ele o ordena. Ó benditas mãos de Jesus! O poder de reinar está seguro com o Senhor. Todos os justos se alegram no governo do Rei, que reina em justiça. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Muitos amam a justiça, mas não são os seus maiores defensores. Tal amor não é o amor de Cristo. Muitos odeiam a iniquidade, não pela iniquidade em si, mas por suas consequências. Tal ódio não é o ódio de Cristo. Para sermos como Cristo,
Devemos amar a justiça como ele a amou, e odiar a iniquidade como ele a odiou. Amar e odiar como ele ama e odeia é ser perfeito como ele é perfeito. A perfeição deste amor, deste ódio, é a perfeição moral. George Harpur. Por isso, ele não diz, pelo que ele te ungiu para que sejas Deus, ou Rei, ou Filho, ou Palavra, pois ele já o era previamente. E o é para sempre, como foi demonstrado, mas antes, considerando que és Deus e Rei, por isso fostes ungido, pois ninguém além do Senhor pode unir o homem ao Espírito Santo. Tu que és a imagem do Pai, na qual fomos feitos no princípio, pois teu é até mesmo o Espírito. Atanásio. Ouve, filha, vê, dá atenção. Este sempre será o grande dever da igreja. A fé vem por ouvir e a confirmação pela reflexão. Nenhum preceito pode ser mais digno da atenção daqueles que têm a honra de ser a noiva de Cristo do que este a seguir. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. A casa de nosso nascimento é a casa de pecado. Fomos moldados na iniquidade. A mente carnal é hostil a Deus. Devemos abandonar a casa da natureza caída, pois é constituída na cidade da destruição, pois é construída na cidade da destruição. Não que os laços naturais sejam quebrados pela graça, mas laços da natureza pecaminosa, amarras de relações desgraçadas. Temos muito a esquecer, assim como a aprender. E o desaprender é tão difícil que somente o ouvir diligente, a reflexão e o curvar de toda a alma a esse fim pode conseguir essa obra. E até mesmo todas aquelas coisas seriam débeis demais, não fosse o auxílio da graça divina. Contudo, porque deveríamos nos lembrar do Egito no qual saímos? Os alhos e cebolas são algo considerável quando as amarras de ferro, as tarefas escravizantes e o letal faraó do inferno vêm à memória? Os alhos e cebolas são algo considerável quando as amarras de ferro, as tarefas escravizantes e o letal faraó do inferno vêm à memória? Nós desistimos da tolice em favor da sabedoria, da efervescência em favor das alegrias eternas, do engano em favor da verdade, do sofrimento em favor da bem-aventurança, dos ídolos em favor do Deus vivo. Oh, se os cristãos fossem mais conscientes do preceito divino aqui registrado, mas, infelizmente, o mundanismo abunda, a igreja está corrompida e a glória do grande rei encoberta. Somente quando toda a igreja viver a vida separada, o pleno esplendor e o poder da cristandade reluzirão no mundo. Charles A. Spurgeon. Espero que você se desfaça de 3 tudos, disse Cristo. Eu espero que você se desfaça de 3 tudos, disse Cristo. Primeiro, toda a luxúria pecaminosa, todos os desejos do velho Adão. A casa de nosso pai, desde a apostasia de Adão, Deus e o homem separaram suas casas. Desde então, a casa de nosso pai é casa de modos nocivos, casa de pecado e perversidade. Segundo, tudo o que é vantagem mundana. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que tem todos estes deve estar pronto a abrir mão de todos. Eles se associam não separadamente,
mas por sobreposição. Terceiro, tudo que faz parte do ego. Vontade própria, justiça própria, autossuficiência, autoconfiança, egoísmo. Lewis Stuckley. Se você estiver na montanha, não tenha feições para olhar para trás e contemplar Sodoma. Estando você na arca, não voe de volta para o mundo, como o corvo fez. Estando você estabelecido em Canaã, esqueça as panelas de carne do Egito. Estando em marcha contra Midian, esqueça o deserto, esqueça o descer às águas de Arode. Juízes capítulo 7. Se você estiver no eirado, esqueça o que está abaixo de si. Marcos capítulo 13, versículo 15. Estando sua mão no arado, esqueça o que está atrás de você. Lucas capítulo 9, versículo 62. Temístocles desejou antes aprender a arte do esquecimento do que a da memória. A filosofia é uma arte de memória. A divindade inclui em si uma arte de esquecimento. A primeira lição que Sócrates ensinou a seus soldados foi: lembre, pois ensinava que o conhecimento não passava de um chamado à lembrança daquilo que a mente sabia antes que o corpo soubesse. Mas a primeira lição que Cristo ensina a seus pupilos é: esquece o teu povo, arrependei-vos. Mateus capítulo 4, versículo 17. Primeiro, aparte-se do mal. 1 Pedro 3,11. Thomas Adams. Versículo 11. Então o rei cobiçará a tua formosura. Nenhum grande e duradouro avivamento da religião pode nos ser concedido até que os amantes professos de Jesus provem sua afeição, abandonando o mundo impiedoso, separando-se e não tocando as impurezas. Charles Haddon Spurgeon. Esta é a promessa mais doce. Esta é a promessa mais doce. Pois o Espírito Santo sabe que este monstro, a vida monástica, crava-se em nosso coração de modo que queiramos ser puros e imaculados diante de Deus. Desta forma, sob o papismo, toda a minha atenção, toda a minha tentação era esta. Eu costumava dizer que iria deliberadamente ao sacramento se fosse dele digno. Portanto, buscamos naturalmente a pureza em nós mesmos e examinamos toda a nossa vida desejando encontrar alguma pureza em nós mesmos, de modo que não tenhamos necessidade da graça, mas que possamos ser declarados justos por nossos próprios méritos. Certamente você jamais se tornará justo por si mesmo e suas obras. Assim sendo, a soma do todo é esta. A nossa beleza não consiste em nossas próprias virtudes, nem mesmo nos dons que recebemos de Deus, e pelos quais evidenciamos virtudes e fazemos tudo o que diz respeito à vida da lei, mas consiste nisto, em aprendermos Cristo e nele crermos. Assim seremos verdadeiramente belos, e somente essa beleza é considerada por Cristo e nenhuma outra. Martinho Lutero. Versículo 12. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. O poder das missões estrangeiras encontra-se na igreja local. Uma igreja santa será uma igreja poderosa. Não haverá falta de tesouros em seus cofres quando a graça estiver em seu coração. As dádivas de um povo generoso devem permitir que os trabalhadores de Deus prossigam em suas empreitadas sagradas sem restrição. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 13. Interior. A arca foi coberta do mesmo piche interna e externamente. Assim é o homem sincero. Interna e exteriormente da mesma forma, dentro e fora, tudo uma única coisa. Sim, ele chega a ser melhor do que demonstra.
como a filha do rei, cujo exterior pode algumas vezes ser pano de saco, contudo, toda ilustre lá dentro. Toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro, Almeida Corrigida, Revista Fiel. Ou como o templo, externamente nada além de madeira e pedras são vistas. No entanto, seu interior é repleto de riquezas e beleza, especialmente o Sanctum Sanctorum. Quando o véu era aberto, o Santo dos Santos era, em sua totalidade, ouro. O chão, assim como o teto, era revestido de ouro. 1 Reis, capítulo 6, versículo 30. John Sheffield. Versículo 15. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Os próprios santos se alegrarão de forma indescritível quando entrarem no palácio do rei e estiverem para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. De fato, haverá alegria. De fato, haverá alegria para todos, exceto entre os demônios e condenados, que rangerão seus dentes com inveja da eterna promoção e da glória dos cristãos. John Flavel. Serão dirigidas, leitor. Serão dirigidas. Leitor, não falhe em observar o modo de expressão. A igreja é dirigida. Ela não vem por si só. Não. Ela precisa ser convencida, convertida, ser transformada para ser disposta. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Robert Walker.